Fala pessoal, mais um vídeo de Lógica e Matemática, Gustavo aqui. Esse é o nosso vídeo 10. A gente está vendo alguns vídeos aí sobre coisas algébricas de linguagens formais, para depois estudar lógica mesmo em si. E eu achei que essa parte algébrica ia ser um pouquinho mais rápida, né? Mas tá dando uma estendida aí. Eu acho que vai ter mais uns, depois desse, mais uns 3 vídeos de semigrupos. E depois a gente passa para umas coisas mais específicas de lógica. Tá, vamos continuar então a parte de semigrupos. Essa é a outra parte importante que é interessante saber. Então a gente já começa com o teorema. Então SMI é um semigrupo. E aqui essa função aqui, mi barra, vai ser uma operação binária do conjunto das partes de S. E ela vai fazer o seguinte, mi barra de 2 subconjuntos de S, x e y, vai ser a imagem sob mi do conjunto x cartesiano y. O conjunto x cartesiano y, ele é um subconjunto de S cartesiano S. Então você pode aplicar mi nesse conjunto aqui e vai dar um conjunto, um subconjunto de S, que está nas partes de S, então isso aqui está bem definido. Então o que eu vou provar aqui embaixo rapidinho é que esse paraordenado, as partes de S e essa função, essa operação binária mi barra, ele também é um semigrupo. É chamado de semigrupo potência do semigrupo S. Você tem um semigrupo S, você pode sempre fazer o semigrupo potência de S. Então a demonstração é rapidinha. Para todos os x, y, z nas partes de S, eu só tenho que provar a associatividade. Então, mi barra de mi barra x, y, z. Isso daqui é imagem sob mi da imagem sob mi de x cartesiano y. Isso aqui cartesiano z. Isso aqui é igual a esse conjunto aqui. De todos os mi de x, y, z de S com x em x, y em y, z em z. Só que mi é uma operação associativa, porque ela é do semigrupo. Então você associa aqui, o de mi aqui você coloca aqui, vai ficar mi de x, vírgula, mi de y, z. E esse conjunto aqui é a mesma coisa que a imagem sob mi de x cartesiano, mi de y cartesiano, z. E por definição, isso daqui é mi barra de x, vírgula, mi barra de y, z. Tá? Então eu deixei aqui como exercício que vocês demonstrem essas 4 igualdades de conjuntos que eu deixei aqui marcado em vermelho. 1, 2, 3 e essa aqui é a quarta. Tá? É rapidinho, você pega um elemento daqui, vê que está aqui, pega um daqui, vê que está aqui. Faz a inclusão, né? Esse para cá e desse para cá e assim por diante para todo mundo. É bem rápido, tá? Eu não fiz aqui porque é bem exercicinho mesmo. E agora a notação. A notação para um semigrupo qualquer, mi barra de xy é x.y ou xy. Certo? Esse é o normal de se denotar. x.y, então vai ser, como a gente viu lá em cima, isso daqui é o conjunto imagem de x cartesiano y sob mi. Mas isso, ele é conjunto de todos os mi de xy em S, para x em x e y em y. E mi de xy é x.y, tá? Ou xy aqui, que se denota assim. Então essa é a notação com ponto e essa é a notação só de concatenação. Aí 2 notações especiais aqui, em vez de a gente denotar, pega um A em S, em vez de denotar o conjunto unitário A ponto y, coloca simplesmente A ponto y ou AY. Isso aqui é igual a teoria de grupos, né? Os left cossets, os cossets à esquerda. E à direita também, B pertence a S, em vez o mi barra de x unitário B, em vez de ser x ponto unitário B, é só x ponto B ou xb. A ponto y é igual a A ponto y com y em y. E xb é xb com x em x. É o normal que a gente já era acostumado em teoria de grupos. Se a notação do semigrupo S, SMI, é assim, S ponto, então o partes de S
Mi barra vai ser parte de S ponto também. Então, o mesmo símbolo que você usa aqui também. Então vamos para um outro teorema aqui, simples. Seja S Mi um semigrupo, temos que o P de S Mi barra é comutativo, se somente seu S Mi é comutativo. Então aqui eu já vou colocando as notações que eu falei ali em cima, né? S ponto comutativo. Então para todo XY, temos XY, esse conjunto aqui, que eu denotei ali em cima. Só que XY é a mesma coisa que YX, porque o S é comutativo, então isso aqui vai dar YX. Daí, partes de S Mi barra, que eu denotei dessa forma, partes de S ponto, é comutativo. Então eu comecei com S comutativo, parte de S comutativo. Agora ao contrário, seja parte de S comutativo. Então, para todo XY em S, agora a gente tem que os unitários, X e Y, estão em partes de S, então eles comutam. Então vamos lá, x.y, aqui esse conjuntinho, ele é exatamente o unitário x ponto unitário y. E como o parte de S é comutativo, você pode colocar o unitário aqui ou trocar o unitário, né? O y aqui e o x aqui. E isso daqui é exatamente, você pode demonstrar essa igualdade de conjuntos, y.x. Né? Então, se esses unitários são iguais, quer dizer que esse está contido nesse e esse está contido nesse. Então, pega qualquer elemento daqui, só pode ser esse. Tem que ser um elemento daqui, que é esse. Então, esse tem que ser igual a esse. Então, tem isso aqui. Uma continência apenas, a gente já tira esse resultado. Então, xy igual a yx. Como os x e y eram arbitrários, então o S também é comutativo. Agora, a mesma anotação que a gente colocou aqui, Mi e ponto, a gente vai fazer para o nosso caso de interesse, é a operação de concatenação. Então, a concatenação barra de xy, a gente denota por x asterisco y, né? Porque a gente está usando asterisco para concatenação. Ou apenas xy. Né? Mesma coisa que eu escrevi ali em cima, só que com o asterisco. Né? X asterisco y, x asterisco y, palavras agora. X, y, y. Ou xy, concatenado. Mesma coisa ali em cima, concatenação barra A com y, A unitário asterisco y, vai ficar só o A asterisco y ou AY. E B com x, né? X com B, x asterisco B, tira as chaves, deixa só o B, xb. Então, isso aqui entra multiplicando todo mundo de y, né? Multiplicando, não, agora é a multiplicação nossa aqui é a concatenação. Então, entra concatenando todo mundo de y pela esquerda. Né? Entra aqui, ó, concatenando com todo o y de y. E aqui pela direita, o B entra concatenando todo mundo de x. Então, mesma coisa que lá, a gente denota esse semigrupo de palavras A mais C por A mais asterisco. E aqui, o partes de A mais C barra por partes de A mais asterisco, mesma coisa. Antes eu não tinha dado exemplos subsemigrupos de um semigrupo. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, primeiro que o vazio é subsemigrupo de qualquer semigrupo. Ele é um semigrupo e como o vazio é um subconjunto de todo conjunto, então ele vai ser um subsemigrupo de todo semigrupo. Ele é um subsemigrupo trivial. Aqui os subsemigrupos, o vazio é o correspondente ao trivial. Se S é um semigrupo, então S é subsemigrupo de si mesmo. Também normal. Geralmente acontece isso. Também é chamado de trivial às vezes. E esse seria o trivial próprio, caso S é diferente de vazio. Se C é um elemento de S e C é elemento neutro ou elemento zero ou um zero de S, então o unitário de C é subsemigrupo de S. Né? Eu discuti elemento neutro e elemento zero, né? de semigrupos no outro vídeo, e unitários disso também são subsemigrupos de S. Também são espécies de subsemigrupos triviais. Você vê que aqui tem mais subsemigrupos triviais, tem
mais exemplos do que grupos triviais, por exemplo. Então, mas claro que aqui tem que ter, né, mais elementos, tem que ter hipóteses. Agora um exemplo no nosso caso, né, semigrupo de palavras. Seja um alfabeto. Agora eu vou definir aqui esse atil. O atil vai ser a união de n igual a 2 até infinito, mas apenas os n's pares, n par, de AN. Então eu vou colocar só as potências cartesianas pares e vou unir todas elas. Lembrando que essa união aqui ela é disjunta. E esse é outro jeito de escrever, né? N igual a 1 até infinito, normal, só que aqui é potência 2n. Dá na mesma isso aqui, tá? Para n igual a 1, isso aqui vai dar 2, para n igual a 2 vai dar 4, e assim por diante. Isso aqui, claro, está contido no A+. O A+ tem todas as potências, aqui tem só as pares. Então, eu vou mostrar aqui que o atil é um subsemigrupo de A+. De fato, para todos xy em atil, existem NM naturais não nulos, tais que o x está em alguma potência, usando isso aqui agora, em A2n, e o y está em um A2m. Então existem x1 até x2n, y1 até y2m, símbolos, tais que x é x1 até x2n e o y é y1 até y2m. Assim, a concatenação x concatenado com y é aqui o x, aqui o y, concatena, x1 até x2n, y1 até y2m. Então, isso daqui tem tamanho 2n mais 2m, certo? Então, o x concatenado com y pertence ao A, potência 2n mais 2m. Ou seja, o A potência 2 que multiplica n mais m. Então, aqui você está vendo que essa potência aqui é um múltiplo de 2, né? Aqui, isso daqui é um número natural não nulo, n mais m. Isso daqui é um múltiplo de 2 dela, essa potência. Então, isso daqui está contido no atil. Todas as potências, né, pares de A está contido no atil. Essa também. Então, a concatenação é fechada nesse conjunto e basta isso para ser um subsemigrupo. Certo? Então, isso aqui é um subsemigrupo interessante do A+. Agora, outra coisa, uma observação, com aquelas notações que a gente falou. Se A é um subsemigrupo de S, aqui A não é alfabeto não, tá? Eu coloquei A só porque geralmente eu penso, a primeira letra que vem na cabeça. Se A é um subsemigrupo de S e X é um subconjunto de A, então x.A está contido em A, claro. Isso aqui, se não é claro para você, é bom provar. Outra coisa é que o A é um subsemigrupo de S, se e somente se A vezes A está contido em A. Quando a história era com grupos, aqui tinha uma igualdade, certo? Com semigrupo não tem essa igualdade, tem que tomar cuidado. Aqui eu acho que com monoides vai ter igualdade, o elemento neutro vai dar uma vantagem aqui. Mas com semigrupo isso aqui não é igual, é contido, tá? Então A é um subsemigrupo de S, se e somente se A, produto com A, está contido em A. E aqui uma definição muito importante que a gente vai usar e que se usa muito, que eu falei tamanho, mas eu não defini a função tamanho de palavras. Então a gente vai definir agora. Seja A um alfabeto e esse conjunto aqui que eu chamei de E', que é W,N, esse conjunto de pares ordenados, que está o W em A+, é uma palavra, cartesiano, natural não nulo, é o N. Tal que o W pertence ao N. A gente tem esse conjunto de pares ordenados, só que para estar aqui, nesse conjunto de pares ordenados, o W tem que estar no AN para o N estar junto com ele. Senão, esse par não está. Por exemplo, um par ordenado com o número 3 não vai estar no L. Mas um par ordenado com o número 2 vai estar no L. E assim por diante.
um símbolo sempre aparece com o número 1 aqui. Né? Dá para ver isso, né? Pensa um pouquinho sobre esse conjunto L. Como esse conjunto L é formado só de pares ordenados, ele é chamado uma relação. Né? Então L é uma relação. É o que está escrito aqui, é uma relação. O domínio de L é o A+. Por quê? Porque todo elemento de A+, está em algum AN. Então você vai poder colocar ele acompanhado de algum número aqui, sempre. Então o A+ é o domínio dessa relação L. A imagem de L é todos os naturais não nulos. Por quê? Porque se você pegar qualquer número natural não nulo, você pega um elemento do alfabeto, o alfabeto não é vazio, né? Repete ele, aquele número de vezes, que é esse número aqui, e ele vai ser uma palavra de A+, e vai estar aqui com aquele número que você escolheu. Então, a imagem de L é o N, é o conjunto de números naturais, exceto 0. Então, é uma relação aqui que o domínio está aqui e a imagem está aqui. E para toda palavra, existe um único natural não nulo, tal que o WN está em L. Né? Isso aqui tem a ver com aquele teorema que a gente provou. Né? Você pega uma palavra, existe um único potência cartesiana que o W está nele. Porque aquela união de potências cartesianas é disjunta. Então, ele está no A+, existe um que ele está nela, numa potência cartesiana. Mas ele não pode estar em mais de uma, porque todas elas são disjuntas. Então, existe um único N, que WN está em L. Ou seja, que o W está em AN. Dessa forma, uma relação que satisfaz isso, né, para cada par ordenado, toda a primeira entrada tem uma única segunda entrada que pertence a essa relação, isso é chamado de uma função. Então, L é uma função. E é uma função, a gente coloca essa denotação aqui de flechinha, né, de A+ para naturais não nulos. E essa função é tal que para toda palavra, W em A+, L de W é agora o tamanho da palavra W. Agora, dado por uma função mais útil, né, do que simplesmente falar em qual potência cartesiana ele estava, que é a quantidade de letras, os símbolos da palavra W. Isto é, né, o L de W é o único natural não nulo, tal que o W pertence à potência cartesiana L de W de A, que é um subconjunto de A+. E, finalmente, eu deixo um exercício no final. Novamente, aquela história. Vocês tentem, dão feedback e eu falo. Se eu não receber feedback, eu não falo nada. Tá bom? Vou deixar aí para vocês pensarem. Mostre que essa função L do semigrupo de palavras, para agora esse semigrupo aqui, semigrupo dos naturais não nulos, com a adição, com a função de adição, ele é um epimorfismo de semigrupos. Vai lá no outro vídeo ver o que era epimorfismo de semigrupos. Mostre que ele é um isomorfismo de semigrupos C e somente C, o alfabeto A é um conjunto unitário. Tá? É um exercício bem fácil, na verdade, mas ele tem esse enunciado bonitão aqui, que parece até um super exercício, mas não, é de boa. Mas tem que sentar e rabiscar papel, não tem muito o que fazer. Então é isso, por esse vídeo era só isso. Muito obrigado aí, todos os meus ouvintes. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima a gente se vê, comente, se inscreve no canal. E é isso aí. Muito obrigado, até a próxima.